Lucas capítulo 8, versículo 41. Lucas 8, 41. Amém? E diz o seguinte: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. Amém? Só até aqui. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Nessa noite, nessa leitura aqui, a gente observa como o Senhor Jesus é poderoso. A gente observa Jesus em ação mais uma vez, e a gente vê Jesus trazendo vida àquela que estava morta. Jesus, o autor da vida, esse é o título da mensagem. Jesus, o autor da vida. A gente observa aqui, começando no versículo 41, que Jairo era um homem poderoso na região onde vivia, porém, a sua única filha, como trata o versículo 42, está à morte. Está com uma enfermidade e muito próxima da morte. E Jairo vai ter com Jesus. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus poderia fazer. Ele sabia que a única esperança naquele momento era Cristo. E ele vai até Jesus. O versículo 41 nos mostra que essa é a atitude correta para qualquer pessoa. Em momentos adversos, não há o que fazer. O desespero não é a solução. Em momentos adversos, nós temos apenas uma direção a olhar. Nós temos apenas uma pessoa a recorrer. E que pessoa é essa? E que direção é essa? Jesus. E Jairo fez isso. E Jesus prontamente o atende. Ele vai e fala com Jesus e Jesus prontamente o atende. E Jesus já começa a caminhar com ele, indo em direção à sua casa. E eu fico imaginando quando Jesus o atende prontamente e começa a se dirigir em direção à sua casa, aquela respiração de alívio. Eu fico imaginando Jairo chegando até Jesus com aquele senso de urgência. Eu preciso chegar o mais rápido que eu puder. E Jairo chega até Jesus e fala com ele. E Jesus prontamente o atende e começa a se dirigir até a casa dele. E eu fico imaginando que quando Jairo fala com Jesus e Jesus prontamente vai, porque ele acreditava. Toda a confiança dele estava depositada em Cristo. Naquele momento. Porém, algo acontece no meio do caminho. Eis que uma mulher doente aparece. E nesse momento, eu fico imaginando que aquilo que parecia ser uma grande esperança para Jairo, ou melhor, a única esperança para Jairo, de ter saído da sua casa com uma filha
quase morta, com uma urgência muito grande. Aquilo que parecia ser a sua última esperança, naquele momento parece estar indo embora, porque Jesus para para dar atenção. A caminhada de Jesus é interrompida por conta de um clamor de uma alma que estava morrendo também. Aparentemente, irmãos, do versículo 43 ao 48, os planos de Jairo, toda aquela urgência, toda aquela emergência vai por água abaixo. E é evidenciado no versículo 49. Quando a história é retomada, a história de Jairo, e diz assim: estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Imagina alguém que sai de casa com uma urgência, indo direto na fonte, é rapidamente atendido e de repente os seus planos são frustrados. Eu fico imaginando, eu fico pensando nas notícias que muitas vezes a gente recebe, notícias adversas, notícias que ninguém quer receber, e elas servem para duas coisas, irmãos: ou para nos elevar a Deus, ou para mostrar que a gente não tem fé. E algo muito maravilhoso acontece depois dessa notícia de Jairo, que imediatamente, quando ele recebe a notícia de alguém que trabalhava com ele na sinagoga, Jesus imediatamente, ele, após ouvir aquela péssima notícia, ele diz para Jairo: não temas, crê somente. No momento, Jairo poderia se desesperar por conta daquela péssima notícia, mas imediatamente Jesus coloca no coração dele a esperança. Jesus diz: não crê, ou melhor, não temas, crê somente. E seguindo-se ainda a história, no versículo 51, Jesus continua indo à casa dele, e ali chegando, ele não deixa ninguém entrar. Por quê? Porque tinha uma multidão ali. Existiam pessoas ali presentes que sabiam que a menina já havia morrido de fato. Porém, Jesus só deixa entrar a Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E aquele povo que estava ali já numa cerimônia fúnebre, nesse período aqui se tocava música, tinha gente contratada para chorar, era necessário que isso acontecesse nesse período. Versículo 52 diz que todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, não choreis, não está morta, mas dorme. Jesus sabia a condição daquela menina. Jesus sabia que de fato ela estava morta, mas ele sabia o que ele iria fazer, e por isso ele diz essa frase: não choreis, ela dorme, porque ela dorme, ela não está morta. Jesus sabia o que iria fazer naquele momento. Ele sabia que iria dar uma demonstração do seu poder, porque ele é o autor da vida. Só que aquela multidão que ele expulsou, e por isso que ele expulsou,
e por isso que ele não permitiu que entrasse, que seguisse junto com ele na casa, era uma multidão que não queria acreditar. Porque no versículo 53, declara que riam-se dele, sabendo que estava morto. Ao invés de olharem para ele e disse, não, se Jesus está falando, algo vai acontecer. Não, eles riam dele. Em outra tradução, em outras partes, diz que, em outros evangelhos, diz que zombavam dele. Versículo 54. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Aquela menina realmente havia morrido, mas o autor da vida havia chegado naquele lugar. E quando Jesus dá uma ordem, até a morte tem que se submeter. Porém, irmãos, o que nós queremos falar nessa noite, a revelação que o Senhor nos deu nessa palavra, não é de uma morte física, como aconteceu com essa menina, é de morte espiritual. O que o Senhor falou ao nosso coração já há alguns dias atrás, não é de morte física, mas de morte espiritual. E voltando ao versículo 41, nós temos aqui, muitas das vezes, irmãos, versículo 41 e 42, quando Jairo chega diante de Jesus e roga que ele vá à sua casa, eu enxergo quando nós chegamos ao Senhor, diante do Senhor em oração, pedindo por alguém. Alguém que não é convertido, ou alguém que está a se desviar do caminho da salvação, alguém que está voltando para a morte. Enquanto eu li esse texto, o Senhor começou a colocar isso no meu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Embora nós devamos pregar e não parar de pregar a palavra para aquele que está morto espiritualmente, nem sempre isso é possível, irmãos. Porque muitas das vezes o morto não vai te ouvir, não vai me ouvir. E a atitude correta é clamar. Aqui em Lucas não diz, mas em Marcos diz que Jairo rogava e rogava muito a Jesus. Então a primeira coisa que eu quero trazer para nós aqui nessa noite é que aquele que está morto, e quando eu me refiro àquele, pode ser algum parente seu, pode ser um filho, pode ser o seu cônjuge, que você tanto insiste para que leve a sério a caminhada com Deus e ele não quer saber, ou ela não quer saber de nada. E ela de fato demonstra que ela está morta para Deus, morta nos seus delitos e pecados. E você fala e não adianta nada, e você chora e não adianta nada, e você insiste e não adianta nada. Ei, morto não pode te ouvir. Embora esse morto, ele fale, ele ande, ele escute, mas as coisas de Deus, ele faz questão de não escutar. Então qual é o nosso posicionamento? Rogar, e rogar muito, como Jairo fez. É a primeira coisa a se fazer. Se você tem alguém por quem você chora, se você tem alguém por quem você pede a Jesus, alguém que está charfundado na lama do pecado,
E você muitas das vezes acaba perdendo até a esperança. A solução é rogar, é orar e orar muito, como Jairo fez. E assim, como nós falamos, Jesus prontamente atendeu a Jairo e ele vai caminhando. Só que de repente acontece algo. Que foi essa mulher do fluxo de sangue que aparece nessa história. Da mesma forma com a gente, irmãos. Muitas das vezes você está orando e tem orado muito. Você jejua. Você busca o Senhor pelas madrugadas, pedindo: Senhor, traz vida para ele. Senhor, traz vida para ela. E do versículo 43 ao 48 aqui, me faz ter a noção, sabe do quê? Perseverança. Muitas das vezes Deus não atende prontamente, sabe por quê? Deus quer nos provar, Deus quer nos testar na perseverança, na fé. Muitas das vezes estamos orando, pedindo ao Senhor, clamando por aquela pessoa que está morta ou está morrendo. E parece estar demorando. Num primeiro momento parece que a pessoa tem uma reação. Você começa a orar e você percebe que parece que tem uma melhora. Aquela pessoa que está próxima a você e que está morta. E você se alegra, você pensa: puxa vida, Deus está ouvindo a minha oração. E de repente acontece alguma coisa. E você começa a notar que a situação parece que piora. Mas saiba de uma coisa, meu irmão: se você começou a orar, creia que Deus é poderoso. Creia que Deus está te ouvindo. Creia que Deus é o mais interessado em trazer a vida, porque Ele é o autor da vida. A Bíblia declara que Cristo se revelou para desfazer as obras do diabo. Então não desanime, não pare, ainda que você não consiga enxergar, ainda que nós não consigamos enxergar uma luz no fim do túnel. Jairo precisou esperar. Jesus estava indo, de repente Jesus para por conta de uma outra história. E Jairo precisou esperar. Deus está nos testando, Deus está moldando a nossa fé, a nossa perseverança. Nós não podemos esquecer disso, porque o mais interessado na vida é Ele. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para todos, para todo aquele que nele crê. Então Ele é o mais interessado em que a pessoa por quem você tem orado, a pessoa por quem você tem chorado, se converta genuinamente e tenha vida. Tão somente rogue e rogue muito. Tão somente ore e ore muito, interceda muito. Busque a Deus sem cessar, sem parar. Porém, irmãos, muitas das vezes as situações são adversas, não são? Como nós falamos anteriormente, essa história de Jairo, ela tem uma pausa para entrar numa outra história. E no versículo 49 ela é retomada. E mais uma vez eu quero ler com vocês, e diz: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Sabe o que eu aprendo aqui? Circunstâncias. Muitas das vezes a circunstância vai chegar para você e dizer assim: ó, morreu, tem mais jeito não. Às vezes é um filho na droga. A circunstância vai dizer para você: ó, não tem mais jeito não.
As pessoas vão virar para você e dizer, ó, tem jeito mais não. Olha como é que tá. Você acha que isso tem jeito? Morreu, acabou. A circunstância faz isso. Às vezes você, cônjuge, vai olhar para o seu cônjuge e vai dizer, puxa vida. E vai ver a situação e vai entender, morreu. As circunstâncias vão tentar fazer com que você entenda que acabou, que não tem mais jeito. Mas quando Jesus entra no negócio, tem jeito sim, ainda que pareça que esteja morto. Porque Ele é o autor da vida. Parece não ter jeito. A circunstância, as evidências mostram que acabou, que ele morreu ou ela morreu espiritualmente, acabou. Algum tempo atrás, eu vim abrir igreja e tinha uma pessoa, um vizinho meu, caído aqui na rua, 2 ruas aqui. Ele estava embriagado. Eu vim, precisava abrir igreja. E minha esposa não tinha vindo naquele momento. Estava chovendo nesse dia e eu voltei para buscá-la. Precisei voltar para buscá-la. E ele permanecia lá deitado, tremendo, a chuva caindo. E por muitas vezes, irmãos, as circunstâncias daquele homem diziam para mim, morreu. Acabou. Eu passei de volta, estava ele lá, com metade da perna para a rua. Se passasse 2 ônibus ali, em sentidos contrários, passaria pela perna dele. Quando eu desci, falei, Vânia, não tem jeito, eu tenho que parar. Acho que o culto já tinha até começado aqui. Falei, não tem jeito não, vou ter que parar. E ali eu ofereci ajuda a ele, tentei colocar ele em pé, mas ele não conseguia ficar em pé. Falei, não tem jeito, vou ter que botar dentro do meu carro. Ele estava próximo de um bar. E eu falei para ela, olha, vai ali no bar e vê se consegue arrumar uma sacola, alguma coisa. Ele estava molhado. Para botar aqui no carro. Porque não vai molhar o carro todo, né? Ou de repente tinha feito alguma coisa também. E quando Vânia foi lá e pediu, o pessoal, ele? Não tem jeito não. Só vive assim. Não vou dar nada não, ele é muito ignorante. Aquilo me deixou muito triste. Porque são essas circunstâncias. Não tem esse da sinagoga que chega para Jairo e diz, morreu, não incomode mais o mestre. São essas circunstâncias que essas pessoas fazem. Eu sei que no outro dia eu procurei saber se tinha contato da família com os vizinhos. Os vizinhos falaram a mesma coisa. Fulano é muito ignorante. Você vai oferecer ajuda, ele não quer. Mas enquanto as pessoas estavam falando a respeito dele, morreu, não incomode mais o mestre. O Espírito Santo dizia para mim, não temas, crê somente e será salvo. Inclusive comigo ele já fez ignorância. Uma certa feita estávamos eu e o Paulo, ele estava caído lá na rua, do mesmo jeito, bêbado. A gente tentou levantar ele não quis. Xingou a gente, mas o Senhor colocou ele no meu caminho. Agora a missão é minha. Eu entendi pelo Espírito que a missão é minha. E o que eu tenho que fazer? Perseverar, orar. Ele não morreu. As circunstâncias apontam, através das pessoas, através daquilo que eu vejo, mas através de quem eu creio, não, é diferente. Eu creio no Jesus que dá vida. Nós cremos no Jesus que dá vida. Talvez a sua questão
como nós estamos falando, ou pode ser com seu filho, com um cônjuge, ou com um parente próximo, eu não sei, talvez com um vizinho, um colega de trabalho, a quem você tanto ama. Pessoas que você começa a orar por ela e de repente ela afunda cada vez mais no pecado. E a circunstância mostra para você, morreu, acabou, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus nos diz nessa noite, Jesus fala para nós nessa noite, não temas, crê somente, e será salvo, e será salva. Por quem você tem orado? Por quem você tem chorado? Você tem perseverado em oração? Eu tenho perseverado em oração? Irmãos, eu confesso que essa mensagem, em primeiro lugar, ela me cortou. Porque tem uns 3 anos que eu venho orando por uma família e, infelizmente, eu não tenho sido constante na oração para essa família se converter. E, em primeiro lugar, ela me cortou, me rasgou, porque eu falei, puxa, as circunstâncias têm tentado me mostrar que está morto, que eles estão mortos, para eu não incomodar mais o Senhor, mas eu não posso parar, eu não devo parar, porque eu sei que essa missão é minha. O Senhor me deu a oportunidade de estar um período com eles, e o Senhor gerou um amor no meu coração por eles, ainda que todas as circunstâncias me mostrem que ele está morto, que eles estão mortos, mas ainda assim eu preciso crer no meu Deus, no nosso Deus, aquele que dá vida. Infelizmente eu parei por algumas vezes de orar por eles, mas depois dessa mensagem eu precisei retomar. Infelizmente eu ainda vacilo na minha oração por eles, mas Deus tem me chamado, o Espírito Santo tem me chamado a responsabilidade para orar por eles. E eu tenho algumas pessoas para orar, para interceder, para que seja gerado vida nelas. Eu tenho 3 vizinhos a quem o Senhor me colocou, me incumbiu diretamente. 2, de lá da minha rua mesmo, inclusive esse rapaz que estava bêbado aí no caminho é um deles, e um outro mais distante, mas que mora aqui próximo também, de uma outra religião, uma religião diabólica. Eu tenho orado por eles, eu tenho essa incumbência. E você? A quem você vai dar ouvidos à voz do Espírito? Mostrando para nós que Jesus é o autor da vida, ou as circunstâncias que gritam, morreu, não incomode mais o Mestre? A quem nós damos o ouvido? A quem? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. É a essa voz que a gente tem que dar ouvidos, a voz de Jesus, a voz do Espírito. Porque quando o Senhor entra no negócio, irmãos, ainda que possa demorar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, nós precisamos perseverar em oração. Se não me falha a memória, o pastor Sandro comenta, pegando uma carona nos comentários dele, que teve um amigo de Spurgeon, por quem Charles Spurgeon orava para que ele se convertesse, que só se converteu no velório dele. Se não me falha a memória, é isso que o pastor Sandro conta. Então vejam que a busca de Charles Spurgeon por essa pessoa não foi em vão, ainda que Spurgeon não pudesse ver. Mas ele deixou uma semente, e no tempo de Deus essa semente brotou. Então não pare, não desanime, mas persevere. Não paremos, isso é para mim também.
Não desanimemos, mas perseveremos em oração, crendo que o Senhor pode, crendo que o Senhor vai trazer vida, crendo que o Senhor vai gerar vida para a glória do nome dEle. Irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você nem eu, mas é o Espírito Santo. Então, por isso que a gente precisa rogar e rogar muito, para que o Espírito Santo faça a obra dele. Porque a obra de convencimento não é minha. Por isso que nem sempre o falar muito ajuda. Às vezes até mesmo atrapalha. Principalmente quando é dentro de casa. Principalmente. Em muitos casos, dentro da própria casa, o falar não é eficaz, mas o orar é poderoso. Jairo rogava e rogava muito. E é isso que nós precisamos fazer. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Sabe o que eu aprendo aqui? Você tem alguém por quem você está orando? Não compartilha com qualquer pessoa, não. Nem todo mundo está na mesma visão. A maioria acha que ele está morto. E vai zombar de você. E vai rir de você. Você está perdendo tempo com aquilo lá? Com aquele lá? Com esse ou com aquele, aquilo outro? Você precisa compartilhar, você precisa pedir ajuda a quem está no mesmo espírito que você. De nada adianta. De nada adianta. Você vê que Jesus foi com um grupo, e não era panela, era com quem ele podia contar, estava ali junto dele. Da mesma forma, você não pode contar tudo para as pessoas. Não é sábio. Você tem orado por alguém? Compartilhe com quem pode te ajudar em oração. Compartilhe apenas com quem pode trazer reforço de oração junto com você. Porque nem todo mundo vai entender por que você está orando por aquilo. Aquilo não vale nada. Não é isso que as pessoas falam? Como falaram para mim a respeito daquele vizinho? Que lá não vale nada. Não vale para eles, mas vale para Deus. Jesus pagou um alto preço por aquele também. Assim como pagou por mim, que aos olhos dele também não valia nada. Por que eu não devo orar por alguém que as pessoas dizem que não vale nada? Como nós dissemos hoje pela manhã aqui, aquilo que eu quero para mim de bom, eu preciso querer para o meu vizinho também, para o meu amigo também, para o meu próximo também. Por que eu vou reter só para mim? Se Jesus me transformou um dia, esse mesmo poder que me transformou vai transformá-lo também. E aquilo que as pessoas diziam que não valia nada, eu vou olhar com os meus próprios olhos o poder de Deus se manifestando naquela vida, porque um dia se manifestou na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 52. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Esse tem que ser o seu entendimento, não como os demais. Esse tem que ser o meu entendimento. Não está morto não, só está dormindo. Daqui a pouco o Espírito Santo desperta, como um dia fez comigo. Como um dia fez comigo, eu falei hoje, eu relatei isso hoje para os irmãos do alinhamento doutrinário. Eu estava morto nos meus delitos e pecados contra Deus, mas um dia o Espírito Santo me despertou e trouxe vida para mim. Então eu sei que Ele pode fazer isso, porque eu experimentei essa vida e vida em abundância. Eu experimento essa vida e vida em abundância. O Senhor me despertou, eu estava morto, mas Ele me reviveu.
Ele me fez nascer de novo, Ele me fez nova criatura, Ele mudou o meu caráter, mudou o meu modo de viver. E não houve mérito algum em mim, irmãos, mas o mérito foi todo dele. A glória é toda dele, a honra é toda dele, o poder é todo dele, a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 53, e riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas Jesus sabia que não estava morta. Jesus sabia o que ele iria fazer. E da mesma forma nós devemos abundar em fé, irmãos, por essas pessoas que estão mortas espiritualmente. Não tem mais jeito, as circunstâncias gritam, as pessoas riem, não tem mais jeito. Mas para Deus tem. Para Deus tem. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem momento que a circunstância vai gritar: morreu, acabou, não tem mais jeito. As evidências, as coisas que essa pessoa está fazendo vão gritar para nós, dizendo: morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Mas ele, pondo todo para fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Quem é a pessoa que você tem? Por quem é a pessoa que você tem orado? É isso que Cristo vai fazer com ela ou com ele. Levanta-te, menino. Levanta-te, mulher. Levanta-te, homem. O Senhor vai gerar vida. O Senhor vai gerar vida nele. Creia nisso. Persevere em nome de Jesus. O Senhor vai gerar vida. E você vai ver, você vai experimentar o poder de Deus. Você vai testemunhar o poder de Deus e vai testemunhar para outras pessoas também. Porque Ele é o autor da vida, minha irmã. Aleluia. Ele é o autor da vida. E o seu espírito voltou. Versículo 55. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. A partir do momento em que Jesus gera vida no homem, o Espírito Santo de Deus entra nesse homem, e ele é feito em nova criatura. Aquele a quem as pessoas diziam que não tem jeito, que não ia dar em nada, aquele cujas circunstâncias gritavam até mesmo para nós: morreu, acabou. É feito uma nova criatura, é liberto das correntes da morte e do pecado, e começa a exalar vida e vida em abundância. Assim como aconteceu com essa menina. O Espírito voltou. Talvez a pessoa por quem você está orando esteja afastado do caminho do Senhor ou afastada. Esteja fazendo coisas terríveis. Mas no momento em que Jesus der a palavra, levanta-te, o Espírito Santo de Deus vai retornar para aquela vida e vai fazer uma grande mudança em um nome de Jesus, e vai trazer vida e vida em abundância, e aquilo que era trevas vai se tornar em luz, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso, irmãos.
Basta que tão somente venhamos crer, basta que tão somente venhamos a perseverar no Senhor, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. E no mesmo versículo 55, diz assim: e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Sabe o que eu entendo aqui? O discipulado. A palavra. Quando alguém ganha vida, quando nasce uma criança, quando nasce um bebê, ele precisa ser assistido. Caso contrário, ele morre. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Você tem orado, você tem buscado, você tem clamado para que haja vida e vida em abundância, não tem? Então, quando Jesus der vida, esteja preparado para alimentar também. Não abandone. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus deu vida, amém, e vai embora. Não, minha missão está cumprida, não. É só o começo. É só o começo. Alimente, dê a ele de comer, até que ele possa andar bem, até que ele possa andar com as próprias pernas, até que ele possa também ser incumbido de passar pelo mesmo processo que você passou. Mas tão somente que venhamos a perseverar no Senhor. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amados, só essa primeira parte que eu quero comentar. É tão bom quando nós somos canal de Deus para a vida de alguém. Essa semana passou, nós fomos fazer uma visita. E eu vinha orando, pedindo: Senhor, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para dizer. Senhor, eu não sei o que dizer. Porque se você fala qualquer coisa, você pode botar para fora. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não quero dizer qualquer coisa, Senhor. Eu tenho que dizer, mas eu quero que o Senhor me diga o que eu preciso dizer, o que eles precisam ouvir. E foi sobrenatural, irmãos. Eu fiquei maravilhado com o que aconteceu ali naquele lugar. Porque eu comecei a falar, citei um versículo, e depois Deus me levou para um outro versículo, e ali nós ministrávamos sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. Foi sobrenatural. Eu fiquei maravilhado com o que eu falei. Não fui eu. Fiquei maravilhado com o Espírito Santo. Não com o que eu falei, porque não fui eu, não veio de mim, veio dele. E assim a gente fica quando alguém ganha vida, quando é gerado vida em alguém, e nós somos o canal. A gente fica maravilhado. Aliás, eu tenho estado maravilhado com tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar, através da vida do nosso pastor Alan. Eu tenho estado maravilhado. Isso não é para a glória de ninguém, de nenhum de vocês, mas a cada um desses irmãos novos que têm chegado, eles têm trazido outros. É impressionante, a maioria deles. Eles vêm, chegam, se tornam membros e daqui a pouco estão trazendo outros. É Deus que tem feito isso, irmãos. Porque quem convence é Deus. Não é o homem que convence o homem. E se convencer, não é para Deus. Quando é Deus que convence, então é dele. Quando é o Espírito quem gera, é dele. Mas quando é o homem quem gera, não. Então, isso tem me deixado muito maravilhado. E o que aconteceu lá naquele lugar me deixou maravilhado. Então, pense como é maravilhoso nós
ganharmos tempo em oração, não é gastar, é ganhar tempo em oração, orando e orando muito por alguém que está morto aos olhos de todos, mas aos olhos de Deus está apenas dormindo. Pense como é gratificante você ver alguém, como é o meu caso, do meu vizinho, que fica à beira da rua caindo ali, pode tomar uma queda e acontecer algo pior. Daqui a pouco vê-lo em sã consciência, apregoando o Evangelho, ministrando a palavra de Deus, sendo nova criatura. Pense como será maravilhoso ver a manifestação do poder de Deus em alguém que era escravo de algum tipo de vício, livre desse vício e proclamando com autoridade o nome de Jesus, dizendo: Jesus me transformou e Ele também pode transformar você. O mesmo Espírito que atuou na minha vida também vai atuar na sua, para a glória de Deus. Pense como será maravilhoso. Jairo não desistiu e por isso aconteceu com ele. Quando a circunstância disse: não tem mais jeito, Jesus falou: tem sim, não temas, crê somente. O mesmo para nós, irmãos, tem jeito sim, porque Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, nada foge ao controle dele. Nós devemos apenas perseverar, e a nossa fé está sendo testada, e a gente não pode recuar na fé. Não pode. Não pode. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, irmãos, trazendo novamente o versículo 49, quando a mensagem chega: morreu. Não incomode mais o mestre. Não é bem assim não, irmãos. Algo que eu pesquisei e refletia também. Eu peguei 3 ressurreições de Jesus. Uma delas foi essa. Primeiro, Jesus, ele não necessariamente nessa ordem, tá? Mas aqui na ordem que eu coloquei. A primeira coisa, Jesus ressuscita a filha de Jairo em casa. O outro caso que eu pesquisei, eu procurei e coloquei aqui, ele ressuscita o filho da viúva de Naim no caixão. E o terceiro, ele ressuscita Lázaro no sepulcro, já podre, fedendo, em estado de decomposição. Sabe o que isso nos mostra? Que nenhum grau de morte espiritual é tão desesperador que esteja além da capacidade de socorro de Cristo. Ah, mas está no tráfico de drogas. Para Jesus não é nada. Foi para o homossexualismo. Para Jesus, Ele transforma. Está tendo overdose, Jesus transforma, Jesus mantém vida. Já não tem mais jeito, foi embora, está envolvido com isso ou com aquilo, Jesus transforma. Não temas. Não temas. Não temas. Não temamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós venhamos a crer, irmãos, e praticar. Por quem é que você está orando? Ou quem você deseja ver salvo? Lembrou dessa pessoa? Ore por ela insistentemente. Não desanime. Ainda que você, nem eu, vejamos a luz no fim do túnel, mas a gente não pode parar. Se Deus colocou alguém no seu caminho, não é coincidência, irmão. É para que você ore por essa pessoa. Você que não tem orado por nenhum parente, para que ele se converta, mas pessoas têm aparecido no seu caminho, como tem acontecido comigo.
É para eu orar por elas, para que elas se convertam ao Senhor. Então faça assim. Ou se tem parentes, ore, não desanime. Ainda que você não veja uma mudança repentina, mas Deus é poderoso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Jesus, o autor da vida. Senhor Deus e Pai, eu venho te agradecer, Pai. Venho te agradecer, Senhor, pela tua palavra, ao nos alertar, ao nos dizer, Pai, que aquele que parece estar morto não está, Senhor, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Senhor, tão somente eu clamo a Ti, Senhor, que nos ajude, Senhor, a perseverar em oração por essas pessoas. Eu falo por mim também, porque tantas vezes eu desanimei, tantas vezes eu parei de orar, porque achava muito difícil. Mas o Teu Espírito fala que quem dá a última palavra é o Senhor. Me perdoa, Senhor, por favor, eu te peço. Por todos os momentos que eu parei de orar, eu confesso ao Senhor que eu preciso de ajuda para não desanimar e permanecer em oração por essas almas, ó Pai, que são tão preciosas aos Seus olhos. Eu confesso, Senhor, que essa mensagem rasgou meu coração, porque muitas das vezes eu dei ouvido ao mensageiro que disse, morreu. Muitas e muitas e muitas vezes. E eu não dei ouvidos ao Senhor, que dizia para que eu não temesse, mas que seria salvo. Me perdoa, Senhor. Eu fui apenas porta-voz, não como alguém que pratica isso, mas como alguém que precisa praticar também. Eu trouxe essa mensagem em obediência, Senhor, a Ti, Pai. Não como alguém que faz, mas como alguém que precisa fazer. Eu clamo, Senhor, pela Tua ajuda, eu clamo pelo Teu perdão sobre a minha vida. Eu não quero mais parar, Senhor, mas eu quero ver a manifestação do Seu poder nessas vidas que o Senhor colocou para que eu pudesse orar por elas, chorar por elas, clamar por elas. Em nome de Jesus, ó Pai. Tantos outros irmãos aqui com filhos afastados, com filhos nas drogas, talvez com parentes envolvidos com outras coisas, gente que as pessoas não dão mais crédito, já dizem morreu, acabou. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer, Senhor amado, vida. Que o Teu Espírito Santo venha gerar, Senhor, nesses corações esperança, Senhor. Porque o Senhor coloca esperança no nosso coração, assim como o Senhor colocou no coração de Jairo, Senhor. Quando ele recebeu a notícia ruim, Pai, imediatamente o Senhor gerou esperança no coração dele, Pai. E eu te peço, Deus, gera esperança no nosso coração também, Pai. No coração daqueles, ó Pai, que olham para as circunstâncias, Senhor. E, Senhor amado, muitas das vezes, ó Senhor, pensam em desanimar, Pai. Não permita que isso aconteça, Senhor. Mas, ó Senhor amado, que o Senhor venha injetar esperança, Senhor. E que esse ou essa, Senhor, venha perseverar no Senhor, venha perseverar confiando no Senhor, confiando que o Senhor é o autor da vida, Pai. Para a glória do Teu nome santo, Deus, o autor da vida, o autor da salvação é o Senhor, Pai. É o Senhor quem dá a última palavra, Senhor. O inferno pode se levantar, mas ele vai cair, mas ele é de cair pela autoridade que há no Teu nome, Jesus.
todo vício de droga, Senhor, todo homossexualismo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, toda bebedeira, Senhor amado, toda prostituição, que caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus, e que haja vida e vida em abundância na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Que haja libertação, que haja liberdade do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aquele que está morto, que tenha vida. E se entrou alguém aqui nesta noite morto, que seja gerado vida pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Que seja gerado vida. Vida. Se tem alguém aqui que entrou morto, ou à beira da morte espiritual, que o Espírito Santo de Deus te constranja, te leve ao arrependimento e que gere vida em você, como um dia gerou em mim. Oh, aleluia! Não permaneça morto. Não permaneça morto nos seus delitos e pecados. Não permaneça morto ou morta na incredulidade, mas creia em Cristo Jesus, jovem. Creia em Cristo Jesus. Esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. Tudo isso é ilusão. Será que você não consegue perceber isso, jovem? Todos os prazeres são passageiros e vão te levar para a morte. A palavra do Senhor declara que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Presta atenção. Sai desse caminho. Esse caminho vai te levar para a ruína. Se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, porque Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te receber novamente como filho amado. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Que as minhas falhas palavras sejam potencializadas pelo Senhor como flechas polidas no coração, Senhor amado, de cada um aqui nessa noite. E que haja, Senhor, mudança, que haja arrependimento, Pai. Que o Senhor venha gerar vida, Pai, naquele que entrou morto aqui nesse lugar. E nós te pedimos isso, Senhor, não porque somos merecedores de alguma coisa, mas nós somos carentes da sua misericórdia e da sua graça. Tanto quem está aqui falando no altar, quanto quem está ouvindo, Pai. Todos nós somos carentes da sua misericórdia e da sua graça todos os dias, ó Deus. E eu te peço, Senhor, com misericórdia e com graça, age, Senhor. Trabalha, Senhor, trazendo vida, Deus. Gerando vida, Pai, e vida em abundância, Jesus. Eu te peço, Pai, sobre cada um aqui, Pai. Senhor, e aqueles a quem o Senhor já deu vida, Pai. Eu te peço, Senhor, encarecidamente, Senhor, faça transbordar, Senhor. Batiza com Teu Espírito Santo, Pai. Faz transbordar no Teu Espírito Santo, Deus. Para a glória do Teu nome santo, Deus. Para a edificação do Teu corpo, Pai, da Tua igreja, Senhor. Senhor, nesses dias nós precisamos, ó Pai, do derramar do Teu Espírito, Senhor. Do transbordar do Teu Espírito, Senhor. Porque dias difíceis estão chegando, Pai.
E nós precisamos, ó Senhor, assim, Senhor, como a igreja apostólica precisava, Senhor amado, nós, ó Senhor, da igreja de hoje, precisamos desse derramar, Senhor, para que possamos suportar, Senhor, com costas largas, fortes, ó Senhor amado, o que vem por aí, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Senhor, misericórdia, Deus, olha para nós com um olhar de misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Gera vida, Senhor. Gera vida em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.